Eu convido os irmãos a abrirem o Evangelho do Senhor, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 15. Eu vou pregar do verso 37 ao 39, mas eu farei a leitura do 33 ao 39. Então, Marcos 15, 37 a 39 vai ser o alvo da nossa pregação, mas eu vou ler do 33 até o 39 para nos ajudar. Marcos 15, diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vamos orar. Nosso Pai bendito, graças te damos, Senhor, por termos chegado até aqui nas nossas exposições de Marcos. Há mais de 3 anos meditando nesse santo evangelho, para finalmente chegarmos no clímax dele, a prova que Marcos queria nos dar da sua primeira afirmação, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, através da boca de um gentio, ele nos mostra esta grande verdade que durante todo o livro ele desenvolveu: Jesus é o teu Filho, ó Pai. E que diante disso, nessa noite, nós possamos nos curvar em adoração, nesse momento de ouvir, porque nós não ouviremos a voz do pregador pecador e fraco, mas na exposição fiel, nós ouvimos a voz do céu, como o autor de Hebreus nos ensina, no capítulo 10, a partir do verso 26. Nós agora, ao ouvirmos os sermões, nós não estamos mais aos pés do Sinai, nós estamos diante da multidão de anjos, da assembleia dos primogênitos arrolados dos céus e aperfeiçoados, e estamos diante do trono glorioso do teu Filho, e é Ele que, com a sua voz que abalou os céus e a terra, e um dia a conflagrará, que fala conosco nesse momento. Portanto, que os nossos corações se humilhem, que os nossos corações entendam: estamos diante do teu Filho Santo, que é fogo consumidor, e que assim o teu Espírito nos ensine a palavra, nos levando, ó Deus, à salvação, ao perdão, à confissão de pecados, ao santo arrependimento, à humilhação diante do trono de glória de Jesus Cristo. Que este sermão, ó Deus, sirva para tudo isso, mas como todas as coisas, o propósito máximo é a tua glória. Que este sermão seja pregado fielmente por mim e ouvido fielmente pelos meus irmãos, para que a glória seja toda do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. E em último lugar, eu lhe imploro o perdão dos meus pecados e dos meus irmãos, para que nesse momento a luz da graça do Senhor no Evangelho não seja obliterada, escurecida pelos nossos pecados, mas que Cristo brilhe de maneira estrondosa, como brilhou no monte da transfiguração nos nossos corações. Em nome dele que oramos.
Amém. Queridos irmãos, nós chegamos no ponto climático do Evangelho de Marcos, como eu bem disse na minha oração, mas antes de vermos isso, eu gostaria de lembrar os irmãos as lições espirituais deste momento em que a morte de Cristo acontece e a confissão do centurião romano também acontece. O cenário é que Cristo está no Gólgota, naquele Calvário, fixado a uma cruz de maldição pelos nossos pecados. Por isso, naquele momento, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. O Senhor estava ensinando que estava descendo sobre Cristo a ira que pertencia a cada um dos seus eleitos. E então, naquela hora em que houve trevas, que o Senhor Deus lançou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, atribuindo a Ele a maldição que era nossa, Cristo, não num grito de desespero, mas num brado de confiança, Ele ora o Salmo 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que mostra que naquele momento, de maneira terrível, Deus havia lançado sobre o seu Filho o pecado de todos nós, o inferno de todos nós, e Ele, como mediador da aliança, estava recebendo o nosso castigo. Nós vimos também que as pessoas que estavam ali zombaram de Jesus, e através de uma superstição daqueles dias, que eles acreditavam que Elias viria socorrer, eles disseram: deixe, vejamos se Elias vem salvá-lo. Naquele momento nós vimos o pior da humanidade, homens zombando do santo de Deus pregado naquela cruz. Também vimos que naquele momento um dos soldados romanos deu a Cristo vinagre para que ele pudesse matar a sua sede, cumprindo a profecia do Salmo 69, verso 21, mostrando que Cristo estava consciente de toda a profecia bíblica que ele deveria cumprir, e que todas as coisas que estavam acontecendo no Calvário, na cruz, não eram acidentais, mas haviam sido determinadas por Deus, a fim de que nossa salvação pudesse ser operada naquele lugar. E é diante deste cenário que nós vemos os versos 37 a 39 da nossa exposição hoje. O que estes versos, 3 versos curtos, mas profundos em significado, nos ensinam? Ensinam que Jesus, com seu sacrifício, abre o caminho ao trono de graça. O último Adão nos deu a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Esses 3 versos nos ensinam essa verdade. Jesus, com o seu sacrifício, abre caminho ao trono da graça de Deus, e Ele, como o último Adão, nos dá a vida eterna, perdoando os nossos pecados. Vamos ver esta verdade através da exposição desses versículos. No verso 37 diz: Jesus, dando um grande brado, expirou. Cada palavra desse versículo, querido irmão, é carregado de teologia experimental e cristologia profunda e aplicação pastoral. Nós não podemos enxergar nesse verso uma simples constatação da morte de Cristo, mas nós temos que ir além, ver aquilo que Marcos queria nos passar: a consumação voluntária da obra redentora, a qual Cristo, mediador, se propôs a fazer. Ali, Marcos estava nos mostrando que Cristo, ao dar um grande brado e expirar, estava cumprindo a sua missão, estava agora cumprindo a obra que Deus havia dado a ele, a fim de nossos pecados serem perdoados. Diante disso, eu gostaria de expor alguns aspectos acerca
desta verdade e algumas implicações dessa verdade. Em primeiro lugar, então, este grande brado não aponta para a fraqueza de Jesus, mas para a vitória de Jesus. Como disse o puritano Thomas Goodwin, o grande brado demonstra que Cristo não morreu por mera exaustão física. Queridos irmãos, os romanos haviam aperfeiçoado a crucificação para que as pessoas pudessem morrer na crucificação com não horas, mas dias na crucificação, e através de exaustão física. A posição em que eles eram crucificados, a maneira como eles eram presos àquela cruz, fazia com que a cada respirada houvesse cansaço físico e pressão do diafragma, até que depois de dias, não mais conseguindo expandir a caixa torácica e também contraí-la, a pessoa iria morrer sufocada por exaustão muscular, física, pulmonar. Por isso, era impossível que pessoas que estivessem grudadas na cruz dessa maneira pudessem bradar de maneira grandiosa, dar grandes gritos, porque lhes faltava o ar. Por que eu, no culto, peço aos irmãos para cantarem de pé? Para que o diafragma de vocês esteja liberado para cantar. Todo mundo que já participou de um coral sabe que a maneira correta de cantar é com a barriga, com o diafragma. Por isso às vezes a gente não consegue chegar em notas mais altas, porque a gente quer cantar com a parte de cima, com o tórax e com a garganta. A gente canta com a barriga, com o diafragma, pressionando ele com os músculos abdominais. Isso é impossível de se fazer na cruz. Por isso Cristo, quando deu um grande brado, ele não estava em exaustão física, mostrando então que sua vida não foi arrancada, mas ele voluntariamente entregou a sua vida. Jesus mesmo havia dito anteriormente que ninguém podia tirar a sua vida. Assim está escrito no Evangelho segundo João, no capítulo 10, verso 17 e 18, disse Jesus: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar, também para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Jesus deixa claro que ninguém podia tomar a sua vida. Os romanos não podiam matá-lo, os judeus não podiam matá-lo, ele tinha que dar a sua vida num ato voluntário, e ele espontaneamente aqui agora deu a sua vida para a nossa salvação. Portanto, o brado final é o grito do segundo Adão, que ao contrário do primeiro, permanece obediente até o fim ao mandato de seu pai. Além disso, nós podemos ligar esse brado com aquilo que João registrou no seu Evangelho no capítulo 19, verso 30. Jesus naquele momento, ainda que Marcos não tenha registrado, ele bradou a seguinte frase: está consumado. Essa frase não foi registrada por Marcos, somente João a registrou, e naquele grande brado, com essa frase, Jesus estava proclamando triunfantemente que a obra dele havia sido concluída, porque o registro desse brado no Evangelho, no grego, é uma palavra chamada tetelestai. Essa palavra era usada no comércio romano. Quando alguém possuía alguma dívida, essa dívida ficava anotada, como se fosse nas cadernetinhas que nós temos hoje, nas mercearias de bairro. E aí quando a pessoa pagava a dívida era rasgada e se falava a seguinte frase: tetelestai. Então quando Jesus bradou, ele estava falando: a dívida foi paga.
Foi assim que o apóstolo Paulo, queridos irmãos, interpretou a morte de Jesus na cruz. Em Colossenses 2,14, ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Paulo nos dá a interpretação do brado triunfante de Jesus. Na cruz, o escrito de dívida que pesava contra nós foi encravado, rasgado por Deus. A dívida foi paga, a ira santa foi satisfeita. Cristo consumou a obra da nossa redenção. Seu brado foi um brado de vitória. Em segundo lugar, neste mesmo versículo, nós vemos que Jesus, após bradar, entrega ativamente o seu espírito. Marcos nos diz que Jesus expirou, e aqui nós enfatizamos que Cristo não foi simplesmente vencido pela morte, mas ele entrega o seu espírito. O fato de Marcos escrever que ele expirou nos remete a outro evangelho, ao evangelho segundo Lucas, capítulo 23, verso 46. Após Jesus dizer: está consumado, Jesus disse mais uma vez em grande voz a seguinte frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa fala de Jesus não é simplesmente o fato dele entregar seu espírito ao Pai, mas é também o cumprimento da tipologia do Salmo 31, verso 5, que diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade, mostrando que até mesmo na morte de Cristo, ele está orando as Escrituras nos lábios. Assim, sua morte não é desespero, mas confiança filial perfeita. Cristo obedeceu perfeitamente a Deus até o fim, e portanto o ato de entregar o seu espírito com uma oração bíblica nos mostra que Jesus era soberano sobre o que estava fazendo, e que ele estava cumprindo perfeitamente as Escrituras, como ele mesmo disse, que a fim da nossa redenção, ele não viria abrogar a lei, mas cumprir a lei. Em terceiro lugar, temos aqui o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. Podemos conectar esse texto com Gênesis 3. O primeiro Adão foi colocado num paraíso idílico, num jardim templo, onde ele deveria ser o Senhor da criação, mas naquele lugar ele caiu. Agora, por outro lado, o último Adão triunfa numa cruz, no madeiro, no Gólgota, no lugar da morte. O primeiro trouxe morte, desobediência. O primeiro nos legou pecado para todos nós. O segundo vence a morte pela sua obediência. O segundo nos lega vida indissolúvel, verdadeira, perfeita. Portanto, o grande brado de Cristo Jesus ecoou contra a serpente que Deus havia dito lá em Gênesis 3,15, que ele lhe esmagaria a cabeça. Deus havia dito para o homem, para a mulher, mas se referindo diretamente à serpente, que haveria um varão descendente da mulher que lhe esmagaria a cabeça, enquanto a serpente lhe feriria o calcanhar. O brado de Cristo é o triunfo sobre a serpente, que fere o calcanhar de Jesus na cruz, uma pisada mortal para uma ferida que seria vencida. E para que o irmão não acredite que eu estou inventando isso, mais uma vez Paulo interpreta essa verdade e diz lá em Colossenses 2,15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus estava gritando: eu derrotei você, Satanás. Dessa feita, aquilo que parecia uma derrota é na verdade o esmagamento definitivo da cabeça do inimigo. Não são os crentes que esmagam a cabeça de Satanás, não são os pentecostais que lhe ficam pisando a cabeça, é Cristo através da cruz do Calvário e do seu sacrifício que esmaga o inimigo. Em quarto lugar, neste versículo, vemos aqui outro cumprimento profético acerca do servo sofredor. Vemos o cumprimento
cabal de Isaías 53:12, que diz que o Messias derramaria sua alma na morte. O verbo derramar em Isaías 53:12 é interpretado como um ato voluntário. Isso então nos mostra que Cristo não apenas sofreu, que Cristo não apenas morreu, mas que Ele fez voluntariamente isso como um sacrifício vivo a Deus. O autor de Hebreus nos ajuda quanto a isso, e lá em Hebreus 9:14 ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. A Bíblia então nos ensina que Jesus ofereceu um sacrifício pelo Espírito eterno, não no santuário feito por mãos humanas, mas no santuário que realmente importa, a morada celestial de Deus. Marcos 15:37 então é o registro histórico da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo que acontece no céu. Aquilo que está acontecendo agora no céu, que Cristo pelo Espírito eterno está adentrando no Santo dos Santos Celestiais, purificando-nos de todo o pecado, é registrado na terra, com Ele expirou. E essa é a prova que nós precisávamos, de que Cristo entrou naquele santuário, levando consigo o nosso sacrifício, e que o nosso perdão de fato aconteceu. Em quinto lugar, esse brado, meus irmãos, é o brado que inaugura a nova criação. Nós enxergamos aqui mais uma vez um paralelo com Gênesis, mas agora não mais o capítulo 3, mas o capítulo 1. Lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria todas as coisas por meio de Cristo, pela palavra do seu poder. Mas nós sabemos que todas essas coisas, por causa do pecado de Adão, foram então maculadas e prejudicadas pelo pecado, e foram colocados debaixo da maldição que Deus lançou sobre o homem, sobre a terra. Portanto, agora Cristo, pela palavra do seu poder, pelo brado final, pela sua palavra, inaugura a nova criação. É por isso que a morte de Cristo não é o fim, mas o início da restauração cósmica. Essa leitura ecoa o que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova. A nossa tradução está criatura, não é? Mas no original não está escrito criatura, está escrito criação. Quando nós olhamos para Romanos 8, Paulo diz que toda a criação geme, que toda a criação está presa pelo cativeiro do pecado, e que Cristo então na sua volta, trazendo seus filhos gloriosos, faria com que a criação fosse restaurada. Por isso a Bíblia não termina no céu, a Bíblia termina em novo céu e nova terra. A Escritura trabalha a ideia que a criação será restaurada, a criação não vai ser destruída, a criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção. Por isso o brado de Jesus aponta para o começo dessa obra. A partir daquele momento, a criação geral, inferior, que geme, começaria a ser redimida por Cristo, e isso se consumaria na volta gloriosa de Jesus Cristo, que será anunciada com o seu próprio brado, pela voz de arcanjo, pela trombeta de Deus. É a vitória de Cristo que garante que na sua volta, tudo que nós vemos seja conflagrado, purificado e se torne novos céus e nova terra. E isso começou ali, quando Cristo bradou triunfantemente. O verso 38 então nos ensina: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Marcos agora tira os nossos olhos da cruz e coloca os nossos olhos para um lugar bem distante da cruz, o templo construído por Herodes, e mostra o que aconteceu no exato momento em que Cristo morreu na cruz. Marcos nos mostra que no santuário havia um véu que se rasgou em duas partes, de alto a baixo.
e rasgou em duas partes. Esse versículo, que nos parece simples, é muito denso, e nós temos que interpretá-lo à luz de toda a economia bíblica e à luz de dois livros específicos da Bíblia: o livro de Levítico e a Epístola aos Hebreus. Para entendermos bem esse versículo, temos que conhecer bem estes dois livros. Mas antes disso, o que este verso, em primeiro lugar, nos ensina? O rasgar do véu mostra para nós que foi um ato soberano de Deus. Eu enfatizo aos irmãos aqui essas duas expressões, de alto a baixo e em duas partes. Quando Marcos nos narra isso, ele está mostrando que não foi uma obra humana ou uma obra do acaso que rasgou esse véu. Por quê? Se você tem cortina em casa, e se você já presenciou o rasgar de uma cortina, você sabe exatamente que o que aconteceu aqui foi miraculoso. Por quê? Quando nós temos cortinas em casa e elas estão puídas, em primeiro lugar, os rasgos se dão de baixo para cima e nunca de cima para baixo. E em segundo lugar, eles sempre acontecem em mais de um lugar, ou seja, de mais de uma forma. E acredite, eu já rasguei uma cortina assim. Pobre é difícil, né? Mas enfim, a verdade, meus irmãos, é que Marcos, ao registrar essas coisas, ele está nos mostrando: Deus rasgou aquele véu. E aquele véu, queridos irmãos, tinha 25 metros de altura. 25 metros de altura. Era algo esplendoroso, gigantesco, grandioso, para mostrar a grandiosidade daquela construção. Por isso foi algo miraculoso. E veja, esse rasgar do véu faz um contraste. Assim como as trevas anteriores foram um ato soberano de juízo, o rasgar do véu é um ato soberano de graça. Por isso o puritano Matthew Henry diz o seguinte: o que nenhum sacerdote ousaria fazer, Deus fez publicamente, abriu o caminho à sua própria presença. O gesto indica que a morte de Cristo não foi sua derrota, mas foi o cumprimento eficaz da nossa redenção, que a barreira que existia entre nós e Deus foi eliminada. Por quê? Em segundo lugar, neste versículo, o rasgar do véu indica o fim do sistema cerimonial do Antigo Testamento. O véu nos remete diretamente ao Antigo Testamento, ao tabernáculo descrito em Êxodo 26. Deus mandou que no Êxodo, Moisés e o povo de Israel construíssem uma tenda para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E havia nessa tenda um véu chamado véu do reposteiro, que servia para separar o Santo dos Santos, ou seja, o lugar mais profundo do tabernáculo, do restante do santuário. Apenas o sumo sacerdote podia ultrapassar esse véu, e uma vez por ano, nós vemos isso narrado no livro de Levítico, no capítulo 16. Nesse capítulo nós temos a descrição das cerimônias que deveriam ser observadas no dia da expiação, o dia que o sumo sacerdote podia entrar atrás do véu. É descrito com riqueza de detalhes que o sumo sacerdote tinha que fazer purificação pelos seus pecados, ele tinha que fazer a purificação dos pecados de ignorância do povo, ele tinha que se lavar, e ele então tinha que, só depois de fazer todas essas coisas, entrar no Santo dos Santos, amarrado com guizos, porque se ele morresse lá dentro, diante da santidade de Deus, ele não podia ser tirado por qualquer pessoa, ele tinha que ser puxado para fora. É que ele então aspergiria a arca da aliança com o sangue da expiação. Quando Deus rasga o véu, Deus está simbolizando: o sistema sacrificial levítico chegou ao fim,
Esse sistema chega ao fim porque era falho. O sangue de touros e bodes não pode perdoar pecados, como nós lemos em Hebreus. Era falho porque o sumo sacerdote e os demais sacerdotes também eram falhos. Eles tinham pecados e eles eram impedidos de continuar por causa da morte deles. Então o véu rasgado simboliza a abrogação das sombras cerimoniais. Deus estava retirando todas as sombras que apontavam para Cristo, para o sacrifício de Cristo, porque a substância que é Cristo Jesus, o seu próprio corpo, está agora presente. Também Paulo nos ajuda com isso em Colossenses 2, só que agora no verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O véu rasgado representa o cumprimento tipológico do Antigo Testamento. Então, o autor de Hebreus nos ensina isso ainda com mais detalhes em Hebreus 10, 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O autor de Hebreus interpreta para nós o véu como uma figura da carne de Cristo. Assim, quando o seu corpo foi dilacerado, rasgado na cruz, o verdadeiro acesso ao céu foi aberto. Em terceiro lugar, o véu rasgado aponta para a abertura do acesso direto a Deus. Temos aqui uma das maiores declarações da Bíblia do nosso acesso a Deus, do acesso do crente a Deus. O que era antes restrito, agora é franqueado pela ação de Jesus. Esse texto, irmãos, está diretamente ligado ao que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, que Cristo derrubou a parede de separação, e que Cristo fez de judeus e gentios um único corpo místico, que Cristo nos aproximou de Deus. Além disso, essa realidade é o que permite o autor de Hebreus no capítulo 4, verso 16, nos exortar a chegar com confiança ao trono da graça de Deus. John Owen nos diz o seguinte: o rasgar do véu significa que Deus não habita mais atrás de sombras e figuras, mas ele se revela plenamente em Jesus Cristo. Nós aprendemos com isso então que a mediação levítica cede lugar à mediação perfeita do Filho de Deus. Nós não precisamos mais de sacerdotes humanos, nós não precisamos mais de sacerdotes da família de Arão. Nós temos o sumo sacerdote, Cristo Jesus, que penetrou além do véu. Hermann Witsius argumenta o seguinte: a separação que antes existia sobre a antiga aliança é removida na nova, não porque Deus tenha mudado, mas porque a satisfação foi plenamente oferecida. Vemos então que o sumo sacerdote, Cristo Jesus, abriu para nós um caminho perfeito ao trono de graça. Podemos nos aproximar da presença de Deus com santa confiança, com santo temor, entrando na realidade celeste por meio da fé. Em quarto lugar, nós vemos que o rasgar do véu apresenta a nossa união com Cristo e a nossa entrada pela fé no Santo dos Santos Celestiais. O véu representa aquilo que separa o pecador de Deus: culpa, consciência, condenação. Quando Cristo morre, essa barreira é removida. Para que você entenda isso, é preciso que eu rememore para você a história da redenção, a história do ser humano. E para isso eu quero que você, nesse momento, volte comigo ao Éden. Lá no Éden, Deus cria o homem, e Deus, durante toda a viração de cada dia, se encontra com o homem naquele lugar que não era simplesmente um jardim, mas é chamado pelos teólogos de jardim-templo. Era o lugar em que o homem habitava com Deus, o lugar em que ele tinha comunhão com Deus. Mas naquele lugar, fatidicamente, o homem peca e perde a sua comunhão com Deus, tanto que depois do pecado, Deus, ao andar na viração do dia, para encontrar-se com o homem, para receber dele o culto que era devido,
O homem não estava ali presente, o homem estava escondido, mostrando que a comunhão havia sido perdida. O capítulo 3 de Gênesis termina então com o véu do Gênesis. Deus expulsa o homem do jardim e coloca nos limites do jardim anjos com espadas para o homem não mais acessar o jardim-templo e a árvore da vida que está no meio do jardim-templo. Isso mostra que a comunhão de Deus com o homem não podia mais acontecer, cessou, porque somos agora pecadores miseráveis. Se nós entrássemos na presença de Deus, realmente seríamos consumidos na ira de Deus. Você deve se lembrar em Isaías 6, que Isaías vê Cristo glorificado numa visão, e numa visão ele diz: ai de mim, que estou perecendo, ou seja, eu estou derretendo diante da glória de Jesus. E esta verdade é reprisada, não só no Éden, mas é reprisada e replicada no tabernáculo e no templo. Como eu disse, quando Deus manda construir o tabernáculo, Ele manda Moisés separar o Santo dos Santos dos demais lugares. O Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança com o propiciatório, que era o trono de Deus na terra. Era onde Deus colocava os seus pés na terra, através da Shekinah, a nuvem da glória da presença de Deus. E Deus ficava lá dentro, entre aspas, e o povo não podia aproximar de Deus, mostrando que Deus é santo e que nós somos pecadores, e que Deus providenciou para o nosso bem um véu, uma barreira, para que não fôssemos destruídos. Pois bem, naquele véu que era de estofo azul e branco, havia bordado neles justamente querubins, representando aquela realidade do Éden, que Deus havia protegido a sua presença santa através de anjos, para que o homem pecador não se aproximasse e fosse destruído. Mais uma vez nós vemos isso no templo, que o Senhor Deus deu a planta a Davi e foi então construído por Salomão. Salomão separou o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, com querubins lá de fora. É interessante que havia querubins gigantescos ali no Santo dos Santos, que representavam Deus no céu, mas também no Santo dos Santos, nas suas paredes, havia árvores frondosas, lembrando do lugar de comunhão do Deus do céu com o homem na terra, o jardim-templo. E esse jardim-templo é separado, mais uma vez, com o véu do reposteiro. Essa história então nos apresenta a verdade de que precisamos agora de um novo e vivo caminho. Por isso, quando Jesus morre com seu sacrifício vicário, temos finalmente esse caminho aberto a Deus. A expulsão do Éden é revestida na cruz. É por isso, meus irmãos, que no livro de Apocalipse, que termina a história da redenção, o que nós vemos? Deixe-me ler para os irmãos. Apocalipse 22, 1 a 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem no rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face do Cordeiro, e na sua fronte está o nome dele. Jesus rasga o véu. Ele nos deu acesso ao trono da graça hoje celestial. Mas ainda tem um problema: eu e você somos pecadores. O nosso acesso, ainda que seja verdadeiro, é limitado pela nossa incredulidade, pelo nosso pecado, pelos nossos problemas. Por isso, Deus teria que agora trazer esse acesso à consumação, a uma realidade plena. Por isso que quando Jesus volta e traz novos céus e nova terra, Ele funda o seu trono na terra.
Ele é o nosso tabernáculo, e ali está a árvore da vida, e Ele está conosco. Numa cidade, o jardim se torna uma cidade, mas um jardim é uma cidade, e a cidade é um jardim, e ali então há comunhão entre Deus e os pecadores redimidos, uma comunhão plena, perfeita, e essa é a nossa esperança. Devemos olhar para esta realidade, a consumação de Cristo habitando conosco para todo sempre. Em último lugar, o rasgar do véu representa o juízo iminente de Deus sobre o templo e Jerusalém. Deus estava declarando, através daquela estrutura destruída, que o templo não mais seria o centro do culto. Esse evento antecipa a destruição do templo e de Jerusalém no ano 70, conforme o próprio Cristo profetizou neste evangelho, no capítulo 13. O culto agora não se concentra no edifício, mas na pessoa de Cristo. Por isso ele disse que os adoradores adorariam em espírito e em verdade, em todos os lugares. E diante dessa realidade, então, aquela estrutura que representava a presença de Deus não é mais necessária, ela tem que ser destruída. Enquanto ela permanece de pé, ela é uma parábola sobre essa verdade. Foi isso que o autor disse, o autor de Hebreus disse no capítulo 10. Então, o Senhor, através da negação dos judeus, através da perseguição dos judeus, dos cristãos e da morte de Cristo, Ele proporcionou que houvesse um juízo temporário dos judeus, num ato simbólico, demonstrando que a antiga aliança foi de fato encerrada, e que aquelas pessoas, elas sofreriam a consequência dos seus pecados, de terem então negado o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, para encerrar o nosso sermão, o verso 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos agora chega para a gente no ponto mais alto do seu evangelho, o ponto climático do seu evangelho. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que Marcos está escrevendo esse evangelho aos romanos, e ele responde 3 perguntas fundamentais aos irmãos romanos: quem é Jesus? O que ele veio fazer? E como podemos segui-lo? Marcos queria mostrar aos romanos, através de todo esse evangelho, que Jesus era o Filho de Deus. E agora ele faz isso de maneira estupenda, ao narrar um soldado romano, um centurião romano, que estava na frente de Jesus e declara a identidade de Jesus. Nós vemos nesse verso um momento extraordinário da revelação soberana, onde a glória de Cristo, mesmo aquecida, irrompe justamente no cenário de maior humilhação de Jesus. E nós vemos que essa confissão surge aos pés da cruz. Aquele homem, o centurião romano, representa o poder gentílico, e ao confessar a filiação divina, nós temos aqui algo profundamente teológico. Nós podemos destacar que a cruz, que parecia a derrota de Cristo, é o trono da revelação de Jesus. A cruz revela Cristo como Messias, a cruz revela Cristo como Salvador, a cruz revela que os eleitos de Deus são salvos somente por Jesus Cristo. Por isso, a cruz não obscurece a divindade de Jesus, a cruz manifesta a identidade da divindade de Jesus. Tudo o que acontece na cruz, sobretudo a morte de Jesus, os terremotos que acontecem, a ressurreição dos santos que acontece, o rasgar do véu, as trevas gloriosas, o brado triunfante, tudo aquilo revela: Jesus é Deus. E veja como a glória de Jesus é paradoxal. Sua maior exaltação começa na sua maior humilhação. E veja, meus irmãos, que o centurião não viu nenhum milagre espetacular que os demais viram, mas naquele momento ele viu como Cristo morreu.
e ele viu como que Cristo morre em autoridade, em consciência e entrega voluntária, e isso foi suficiente para convencer o coração dele, através da ação do Espírito Santo, que Jesus é o Filho de Deus. E meus irmãos, ainda que alguns comentaristas dizem, olha, aqui não existe artigo definido antes de Filho de Deus, então ele pode somente estar dizendo que Jesus é um dos filhos dos deuses. Veja, aqui nós não temos essa possibilidade, porque primeiro não foi escrito Filho dos deuses, como um romano seria chamado. Por exemplo, Júlio César era chamado de Filho dos deuses, aqui foi chamado Jesus de Filho de Deus, mostrando justamente que aquela declaração está mostrando para a identidade de Jesus como Deus na sua natureza divina. Além disso, essa declaração, ela nos remete à declaração feita por Jesus no Evangelho de João, capítulo 32 e 33, que começa a acontecer aqui. Disse Jesus: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte que estava para morrer. No Evangelho de João, todos aqui não significam todas as pessoas, mas judeus e gentios. Significa que naquele momento, através da sua cruz, da sua morte, Cristo começa a atrair as nações. A cruz começa a atrair os eleitos fora do rebanho de Israel. Cristo, ao ser levantado, trouxe para perto de si um gentio, salvando pessoas de fora do antigo povo de Deus. Em segundo lugar, esse texto nos mostra a eficácia da morte de Jesus Cristo. A conversão do centurião ilustra a objetiva eficácia da expiação. Cristo morre e imediatamente, sem um intervalo de tempo, ele começa a colher frutos da sua morte. Isso nos leva diretamente para Isaías 53, que diz que o Messias veria o fruto do penoso trabalho das suas mãos. Naquele momento o penoso trabalho chegou ao fim, e ele começou a ver os frutos desse trabalho penoso. Por isso Thomas Goodwin afirma o seguinte: a cruz não é apenas satisfação da justiça divina, mas também a manifestação da graça irresistível de Deus. É por isso, meus irmãos, que o centurião representa a primícia dos gentios, os primeiros frutos da grande colheita de gentios que seriam salvos por Jesus Cristo. Vemos aqui também o cumprimento de Gênesis 12, verso 3, que Deus prometeu a Abraão que por meio do seu descendente, ou seja, as famílias da terra seriam abençoadas. A salvação desse gentio nos apresenta a inclusão das nações gentílicas no pacto. Assim, esse texto nos conecta ao fio bíblico redentivo que atravessa toda a Escritura e que se culmina em Apocalipse 5:9, quando João vê diante do trono do Cordeiro homens de toda raça, tribo, língua, nação, adorando Jesus. Em terceiro lugar, a salvação deste homem, nós temos um grande contraste com Israel. Enquanto um gentio está sendo salvo, os líderes judeus que conheciam as Escrituras, conheciam as profecias, zombam de Jesus Cristo. Além disso, nós vemos um grande contraste com os discípulos. Todos, menos um, se afastaram de Jesus. O único apóstolo aos pés da cruz é o apóstolo João, que foi, momentos antes, designado por Jesus para ser o cuidador de Maria, naquele momento em que Jesus morreria até a sua ressurreição. Por isso, enquanto os judeus zombam e os discípulos fogem, um gentio confessa: ele é o Filho de Deus. E mais uma vez isso nos ecoa Isaías 53, onde diz que os seus rejeitariam Jesus. E isso nos antecipa, meus irmãos, aquilo que poucos irmãos entendem nas Escrituras, que está no capítulo 9 a 11 de Romanos,
que Paulo nos ensina que haveria de chegar um momento na história, e ele já estava vivendo esse momento, que a grande parte de Israel seria endurecida por Deus, colocada em ciúmes por Deus, para que os gentios fossem salvos, até que a plenitude, ou seja, a carga máxima de gentios fossem salvos. E então Cristo mais uma vez voltaria os seus olhos para os judeus e salvaria os judeus em grande profusão e quantidade. Por isso, esse momento é o turning point, um ponto de virada da história redentiva. A cruz marca esse ponto de virada, essa mola mestra que gira a história da redenção, mostrando que agora Deus vai salvar judeus e gentios. Deus vai salvar pessoas de todas as nações, que em momentos Ele vai salvar os gentios endurecendo os judeus, e que num bendito dia que nós não sabemos qual é, Ele vai salvar os judeus em profusão, fazendo que sejamos agora uma única oliveira, uma única massa santa. Em quarto lugar, nós vemos nessa salvação a obra soberana do Espírito Santo. Meus irmãos, aquelas pessoas que estavam aos pés da cruz viram exatamente as mesmas coisas acontecendo que o centurião, mas só esse homem foi salvo, e, segundo Mateus, talvez alguns soldados que estavam junto com ele. E o centurião não chega a essa conclusão por observação ou por psicologia, nem mesmo pelas coisas que ele viu, porque muitos viram milagres, muitos viram também Deus abrir o mar vermelho, derrotar os egípcios. Não são os milagres que geram fé em nós, mas é a iluminação espiritual por meio da palavra que gera fé em nós. Stephen Charnock mostra que a verdadeira obra do Espírito Santo é aplicar os méritos de Cristo, a palavra de Cristo, ao mesmo coração pecador, que o Espírito Santo, que rasgou o véu do templo, também rasga o coração de pagãos que somos nós. E é somente através desse novo coração, que está lá em Ezequiel 36, 26, que o coração de pedra é tirado, um coração de carne é dado, pela obra soberana de Deus, que nós podemos olhar para a cruz e dizer: ali está o Salvador. Por isso esse gentio jamais confessaria Jesus como Filho de Deus, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou onde quis, o Espírito Santo deu um novo nascimento àquele homem, e por isso o próprio Cristo foi confessado como Messias, da mesma maneira que um discípulo próximo de Jesus o confessou: Pedro é o Filho de Deus. E em último lugar, neste verso, nós temos a progressão climática da revelação de Jesus nesse evangelho. Esse evangelho, meus irmãos, começa de maneira curiosa. O primeiro versículo desse evangelho é bem interessante. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, curiosamente, o primeiro a declarar explicitamente que Cristo era Filho de Deus foi o narrador, no primeiro versículo desse evangelho. E Marcos, então, a partir deste ponto, começa a narrar o seu evangelho, querendo nos provar que Cristo é o Filho de Deus, e ele nos dá vários tipos de provas. Logo depois, nós vemos as provas proféticas, nós vemos a prova do próprio Deus, no batismo de João, afirmar que Jesus era o Filho Santo do seu seio, ou seja, esse é meu Filho amado. Mais adiante nós vemos os demônios confessando que Ele é o Santo de Deus. Nós vemos os milagres de Jesus apontando para Ele como Santo de Deus. Nós vemos Cristo perdoando pecados como Santo de Deus, como Salvador, como próprio Deus. Mais adiante nós vemos Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, declarando que Jesus era o Messias e o próprio Filho de Deus. Seguindo um pouco mais, vemos o Monte da Transfiguração, quando o próprio Pai da glória celeste e Cristo expõe
expondo a sua glória num raro momento do seu ministério de humilhação, o Pai do alto brada: este é o meu filho, a ele ouvi. E agora, no encerramento desse evangelho, que é escrito para os romanos, no momento climático, um homem alcançado pela graça, um gentio romano, iluminado espiritualmente pelo Santo Espírito, reconhece por fé que Jesus é o Filho de Deus. E o que nos resta como igreja? Reconhecer por adoração e pela vida prática o que Marcos quis nos mostrar durante todo o seu evangelho: Jesus é o Filho de Deus e Ele veio nos salvar, e nós então devemos seguir tomando a nossa cruz e indo após Ele. Marcos escreveu tudo isso para que creiamos que Jesus é o Cristo, e ao crer, sejamos salvos. Jesus é o Filho de Deus. Como viver esse texto? Primeira aplicação que podemos tirar é que Cristo, se Ele morreu de maneira voluntária, a nossa redenção é segura. Se Cristo brada com grande força, Ele não estava sendo vencido pela morte, mas vencendo o poder da morte. Se Cristo se entrega ao Pai, então o crente pode ter confiança de que a sua salvação é certa. Queridos irmãos, é algo muito ímpio e blasfemo o que muitos cristãos têm feito nos nossos dias, afirmando que crentes podem perder sua salvação. Isso é como cuspir na face de Jesus. Estes textos nos deixam claro que Cristo não pode ser vencido, que Cristo não pode perder, que Cristo é invencível, e portanto nossa salvação, que está guardada na sua mão, no seu seio de poder, é segura. Além disso, nessa primeira aplicação, se Cristo morreu desta maneira, nós, na nossa morte, podemos confiar em Cristo e entregar o nosso espírito ao Senhor, sabendo que nem mesmo a morte ou qualquer outra coisa nesse mundo pode nos separar do amor do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós aprendemos que o fato de Jesus ter rasgado o véu, que os crentes hoje não precisam viver como se o véu ainda estivesse inteiro. Isso, meus irmãos, confronta o medo constante que nós temos de Deus nos rejeitar. Isso confronta uma espiritualidade baseada em culpa não resolvida. Isso confronta a sensação de indignidade que nós sentimos diante dos nossos pecados e que paralisa a nossa vida espiritual e a nossa oração. Nós não precisamos de ficar arrastando como crentes. O autor de Hebreus disse: podemos nos aproximar com confiança no trono da graça. Quando a sua consciência, a minha consciência nos acusar, devemos ser conduzidos à cruz e não ao desespero. Cristo rasgar o véu é um grande remédio para a nossa falsa sensação de que Deus nos deixou e nós não temos mais acesso à sua presença. Você pode entrar diante do trono da graça em qualquer dia, em qualquer momento, especialmente no culto, óbvio, mas você não precisa mais se afastar do trono da graça. Em terceiro lugar, ou seja, terceira aplicação, esse texto nos ensina a centralidade absoluta de Cristo na vida da igreja. O véu rasgado declarou o fim das mediações humanas adicionais. Não há outro sacerdote, não há outro sacrifício, não há outro caminho. O Papa não é um pontífice sumo entre Deus e nós. Os pastores não são especiais, estando no lugar de Cristo na igreja.
Isso significa que não dependemos de líderes religiosos como intermediários espirituais. Significa que não devemos retornar às práticas legalistas como meio de aceitação. Significa que não devemos substituir a eficiência e suficiência de Cristo por experiências místicas ou por rituais externos. Devemos recordar o que Jesus disse no Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós não precisamos nada mais do que Jesus e a sua Bíblia. Lembre-se sempre dessa verdade. Diante disso, toda pregação que obscurece Cristo está simbolicamente costurando o véu. Veja que hoje a maioria das igrejas há véu. Pouco se fala de Jesus, pouco se fala da morte de Jesus, pouco se fala da Bíblia e da vida ser regida pela Bíblia. Não costuremos o véu. Quarta aplicação: podemos então aplicar esse texto quanto ao culto. Se o templo perdeu a sua centralidade redentiva, o culto cristão não depende de geografia sagrada, mas da presença do Deus vivo no meio do seu arraial, os crentes reunidos. Isso implica que nós poderíamos, por exemplo, sem ter um lugar de reunir nas nossas casas. A igreja primitiva se reuniu como igreja nas casas. Isso implica que esse lugar aqui não precisa ser um lugar santo. Na verdade, não existe isso mais. Isso implica que os verdadeiros adoradores adoram em espírito, em qualquer lugar e em verdade. Isso então implica que nós podemos deixar o culto? Não. Depois do autor de Hebreus dizer que nós temos acesso ao trono da graça, ele diz: não deixe de congregar, porque a presença especial de Deus não está na sua casa, a presença especial de Deus está na sua santa igreja reunida. O Salmo 133 diz isso: ali ordena o Senhor a sua vida e a bênção para sempre. Isso também implica que o culto deve ser simples. Nós não devemos acrescentar nada no culto além daquilo que está dito na Bíblia. Quais são os elementos de culto na Bíblia? São isso que devemos trazer e não devemos subtrair. Durante a nossa liturgia eu disse que igrejas bíblicas cantam salmos. A Bíblia, por meio de Paulo escrevendo aos Efésios e aos Colossenses, nos manda cantar os salmos. As igrejas hoje nem cantar os salmos cantam música cospe e ruim a beça. Isso implica também, meus irmãos, que o culto deve ser reverente, solene. Há muitas igrejas hoje com um culto irreverente, profano, irmãos dançando, irmãos batendo palma, irmãos gritando. O mesmo autor de Hebreus, ao afirmar que temos acesso ao trono da graça, ele nos manda entrar com temor e tremor. Ele nos manda entrar sabendo que estamos diante de um Deus santo, vivo, que é fogo consumidor. Mas isso implica que todas as vezes que nós estamos aqui, espiritualmente, pela fé, pela ação do Espírito Santo, nós estamos no céu. Por isso a igreja, no momento do culto, é o melhor lugar do mundo. Eu sei que muitos não querem saber disso, eu sei que muitos detestam essa verdade, mas o culto é o melhor momento e lugar do mundo, porque nós estamos diante de Deus. Em quinto lugar, esse texto nos traz consolação em meio à culpa e ao sofrimento. O véu simbolizava a separação. Quando Jesus rasga o véu, ele nos reconcilia, e isso traz consolo para o crente. Aqueles que temem ter ido longe demais nos seus pecados, devem lembrar-se: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Isso traz consolo para o cristão que sofre
debaixo da disciplina divina pelos seus pecados. Isso traz consolo ao pecador arrependido que teme não ser recebido por Deus. Como Paulo ensinou àqueles que estavam longe, eram ateus, sem Deus no mundo, nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Logo, não existe distância grande o suficiente pelo pecado atual que possa gerar que a cruz não venha suplantar. O Senhor perdoou todos os nossos pecados naquela cruz, os que a gente cometeu e os que a gente vai cometer. Nada pode separar você de Jesus. Então isso significa que a gente tem que pecar? Não. Esse trecho traz consigo também um chamado à santidade. O acesso aberto ao céu é um lugar de reverência, um lugar de gratidão, um lugar de santidade. Eu quero lembrar a vocês que quando Isaías viu o céu e viu os anjos nos céus, ele viu que aqueles anjos tinham 6 asas. As asas cobriam o rosto. Os anjos santos tinham vergonha diante do Deus Santo. Também cobriam os pés, mostrando que eles eram indignos diante do Deus Santo. Mas elas também voavam, mostrando que eles estavam prontos para adorar em santidade o Deus Santo. Que nós sejamos como os anjos dos céus, que nós entendamos nossa indignidade, que nós entendamos que somos pecadores diante de um Deus Santo, mas que nós estejamos também aptos, abertos e prontos para celebrar a presença de Deus com temor e tremor. Aprenda, nunca entre diante de Deus descuidadamente, mas sempre entre com alegria e com ousadia no coração. Esse texto também, em 7º lugar, nos traz uma esperança escatológica. O véu rasgado nos deu acesso inaugurado, mas não nos deu acesso consumado. Por isso nós devemos orar como acabou o Apocalipse: vem, Senhor Jesus. Nós devemos desejar a volta de Cristo, porque somente na volta de Cristo nós teremos pleno acesso a Jesus, sem pecado nos nossos corações, sem corpos maculados pelo pecado. Ou seja, nós devemos ansiar por aquele grande dia, onde estaremos com Cristo em novo céu e nova terra, e o nosso acesso será pleno a Jesus Cristo. Em 8º lugar, esse texto nos traz um grande conforto em relação à salvação de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se a cruz converteu um soldado endurecido, um homem bruto do Império Romano, um seguidor de falsos deuses, ninguém está além da graça. Não imponha limites à graça. Se Deus quiser salvar um pecador, nenhum pecador é pecador suficiente para a cruz de Jesus. Nenhuma pessoa nesse mundo vai pecar o bastante para suplantar a graça de Jesus. Ninguém é mau o suficiente nesse mundo que a cruz não possa alcançar. Isso significa que você pode ter esperança para os seus parentes e amigos pecadores, que às vezes você olha e fala assim: não tem mais jeito. Tem, pelo sangue de Jesus. Em último lugar, a maneira como Cristo morre é muito importante. A maneira como Cristo morre é um argumento para a nossa fé. Cristo não morre como um homem agonizante e vencido. Ele morre dando um grande brado de vitória. E é por isso que ele é confessado como Senhor, como Filho de Deus. Diante disso, nós aprendemos que a verdadeira visão espiritual nasce ao contemplar o Cristo crucificado. Muitos estavam ali, apenas um viu.
A diferença não estava na evidência externa, mas na operação interna da graça. Deus opera a sua graça interna e salvífica em todo eleito, em todos aqueles que Paulo diz que ele escolheu na eternidade passada para a salvação. Isso é um grande consolo e conforto para todos nós. Que Deus possa aplicar, querido irmão, essa mensagem ao meu e ao seu coração.